A seguir. Saudações, sejam bem-vindos ao programa Diálogo na TTV. Eu sou teofilósofo e mestre José Mação, autor das obras A Mente de Deus, Enciclopédia de Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 704, GoTV, canal 12, TV Cabo, canal 14, StatSime, canal 111. E a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Fred Josias Show, onde pode participar no nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema de hoje, que é mitos e verdades sobre o curanderismo. Em debate, nós recebemos a Sônia Massing e também recebemos o mestre das revelações. Para já, irei saudar os meus convidados especiais, começando com a Sônia Arabia. Sônia Massing, saudações, seja bem-vinda ao programa Diálogo na TTV. Obrigado, boa tarde. Cumprimentar aos telespectadores, assim, Massango, agradecer pelo convite, cumprimentar aqui o meu colega de painel, aqui Sônia Massing. Estamos aqui mais um dia numa controvérsia para deixar ficar um bocadinho aquilo que é o meu entendimento, o que tange ao curandeirismo. Sônia, antes de avançarmos para o nosso tema central, não sei se tem um ponto prévio que nos traz no dia de hoje, ou vamos avançar para o nosso tema central? Podemos avançar. Obrigado, Sônia Arabia. Também temos o outro convidado que é super especial, o mestre das revelações. Mestre, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Saudações, mestre Massango. Saudações a toda a vasta equipa da TTV. E muito boa tarde. Deus abençoe a todos os telespectadores que estão nos acompanhar em Moçambique e na diáspora. Deus os faça bem. Igualmente, saúdo a minha colega de painel, crendo que hoje será um dia de muito aprendizado. Deus faça bem. Amém. Mestre, antes de avançarmos para o nosso tema central, não sei se há um ponto prévio que nos traz no dia de hoje. Considerando o último ambiente que se viveu no último programa, Diálogo na tua TV, e eu queria aqui deixar ficar alguns pontos, isto em resposta a inúmeras mensagens que tenho recebido de pessoas que de facto amam-me e através de aconselhamentos e assim por diante mandam mensagens dizendo que não reconhecemos a sua atitude para o último debate, no que tange a sua intervenção. E eu queria aqui dar algumas palavras só para fazer perceber, não que esteja meramente a me justificar, mas que esteja a dar satisfação para aqueles que acabaram ficando nesta incógnita. Existem responsabilidades espirituais que Deus concede a cada um que Ele acha. E nós podemos ver a manifestação ou materialização dessas responsabilidades espirituais em vertentes totalmente diferentes. E como ponto de vista, nós podemos ver, mais ou menos voltando a 2000 anos atrás, há um jovem chamado Cristo, o Rabi, o mestre dos mestres, que a atitude dele chocou toda a comunidade, todos que estavam ao seu redor. E todos chegaram à conclusão A e B que este estava possesso, estava sendo usado por um espírito. E se formos olhar isso pelo livro de João, capítulo 2, versículo 13, diz que chegado à véspera da Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Versículo 14. Chegado ao templo, encontrou homens vendendo bois, ovelhas, pombas, cambistas e todos estavam sentados. Mas versículo 15 diz que ele, Jesus, foi arranjar uma vara chamada azarrogue, que é uma vara da junção de açoites, e chegou com ela ao templo e começou a tirar as pessoas do templo forçosamente. E de acordo com o que a Bíblia narra, diz, os lançou para fora, tirando os bois, as ovelhas
diz que espalhou o dinheiro dos cambistas e virou as suas mesas. Agora imagina na época que isso estava a acontecer, o que a sociedade dizia. Nós não falávamos que esse é Belzebu, olha que atitude este. É mestre mesmo, é rabi este. Olha este jovem o que está a fazer. Correr com as pessoas no templo desta maneira, isso não tem respeito, isso não tem educação. Olha o que ele está a falar, olha como ele está a falar. Se já houvesse blogueiros naquele tempo, aquela semana toda era só falar de Jesus como alguém sem respeito, sem ética. Mas sem querer interromper, podemos afirmar que Deus deu chicote ao mestre das revelações para chicotear o Zebite na atualidade? Lógico, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É por isso que está a falar como Jesus agiu. Pessoas diziam que era endemoniado naquela época, mas na verdade era demônio que usava Jesus para fazer aquilo. Era o Espírito Santo. Espírito Santo usar Jesus para correr com as pessoas no templo, chamboquear, levantar mesas e assim por diante. Mas ele justificou-se, disse que existe um zelo em mim. O zelo pela casa de Deus é que me constrange a fazer isso. Só existe a responsabilidade espiritual que Deus colocou como zelo ao mestre das revelações. E isto não é para me imitarem, porque não faço por mim mesmo. O mesmo Deus que me usou para vir colocar na linha Magosha é o mesmíssimo que usou para vir colocar na linha Zebito, podem cada um de acordo com a sua dimensão de entendimento. E quero aproveitar esse espaço para endereçar uma mensagem completa à família Zebito, sendo, se tem esposa, diretamente para a esposa, se tem namorada, diretamente para a namorada. Não deixe este homem vir para este lugar insultar a igreja de Deus. Não admitimos. Pode vir, sim, evangelizar para a sua religião, procurar pessoas para a sua religião. Quer vir falar de alguma falsidade notável? Venha e fale que isso é falso, foi feito por fulano, está mal, os falsos é A, é B, é C. E nunca dizer toda a igreja são cães e ladrões. Não admitimos. E eu não vou deixar passar. E eu espero que o Zebito não voltará a fazer isto. Muito obrigado. Obrigado, mestre das revelações, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado, Rafael. Boa tarde, Maçã, o ligado da Beira. Obrigado, Rafael. Issa Mateus, verdade, mestre das revelações. Brito Bolacho, mestre José Maçã, estamos a pedir. Está bem, ficou aqui o comentário. Temos aqui o comentário do tal. Sim, temos outro comentário do Sérgio. Boa tarde, família TTV. Boa tarde, Maçango. José Arthur. Gosto muito do mestre das revelações, mas está bem. Temos aqui Babo Celestino. Muitíssimo forte. Temos aqui uma outra mensagem da Edna. Boa tarde, Edna. Boa tarde a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Muito obrigado a todos. O tema de hoje é mitos e verdades sobre o curanderismo. Em debate nós recebemos a Sônia Rabia e também recebemos o mestre das revelações. Vamos iniciar o nosso diálogo de hoje com a Sônia Rabia. Sônia, em algum momento sobre o tema de hoje nós ouvimos várias verdades e também mitos sobre o curanderismo. Começo com a questão prévia. O que é curanderismo? Será que é correto dizer que o curanderismo é uma prática diabólica e que todos os curandeiros não têm nenhuma relação com Deus? Exato. Em primeiro lugar, eu estava aqui de dizer que o curanderismo é uma arte, como nós todos sabemos, e qualquer arte tem as suas técnicas. Então, o curanderismo é uma arte que tem uma ligação do intermédio com os poderes sobrenaturais, podemos assim dizer. Entretanto, podemos dizer também que há uma comunhão com deuses. Então, é sabido por todos. E com os mortos. Quando nós falamos dos mortos, nós falamos dos nossos antepassados. O curanderismo é uma arte, sim. E tudo que é arte tem filosofias. Eu gostava aqui de convidar aos telespectadores a nos tornarmos um pouco filósofos no dia de hoje,
para poder perceber um bocadinho e sabermos interpretar as virtudes do próprio curanderismo, que significa que temos que penetrar na íntegra para poder decifrar o que é o curanderismo, sabermos o que é que o curanderismo nos traz de bom. Automaticamente nós sabemos que é sabido por todos que não se acredita na sociedade que o curanderismo tem trazido benefícios. Entretanto, gostava que todos prestassem atenção e escutassem um bocadinho para poder aprender, porque é óbvio, as pessoas não sabem tudo, mas quando as pessoas prestam atenção e dão ouvido a alguém que está ligado diretamente a esta área, com o tempo vão poder perceber que, afinal de contas, existe um lado bom, se calhar não só o lado bom, mau, daquele que nós todos sabemos que é dito hoje em dia. Então, para entender essa arte, há uma necessidade de ser filósofo? Não. Para entender, eu digo, tudo que é arte, numa arte existe filosofia. Filosofia é uma figura de estilo. Nós podemos usar certas artimanhas para poder fazer perceber certas situações. Dando um exemplo concreto do próprio curandeirismo. Não é qualquer um que vai entender do curandeirismo, porque o curandeirismo não foi feito para ser percebido por todos. Coisas dos espíritos nem todos vão entender. Mas através das filosofias, para quem está diretamente ligado no assunto, existem formas para fazer perceber. Se eu digo se calhar não quero dizer necessariamente mas é uma forma de criar um entendimento para as pessoas poderem perceber. Em algum momento eu tenho ouvido comentários aí em casa a dizer que, quer dizer, a chamarem de memes, para dizer que uma arte é transmitida de várias formas. Eu posso trazer o meu conhecimento em forma de meme, posso trazer o meu conhecimento em forma de canção, posso trazer o meu conhecimento em forma de poesia e por aí em diante. Então é bom perceber para poder entender na íntegra quais são as virtudes. Não só ouvir dizer que é isto, mas... Então, lá dentro dessa arte há virtudes, há coisas boas. Exatamente. Virtudes o que é? É saber o que se trata dentro do curandeirismo. Não quero aqui dizer, o que eu não quero trazer aqui, é que as pessoas, eu não quero aqui deixar ficar as técnicas, porque as técnicas não são feitas para todos, mas eu quero que as pessoas percebam o que existe dentro destas técnicas como benefício. Um dos benefícios que eu posso aqui trazer é a sabedoria. A sabedoria é uma arte que nós aprendemos, podemos apanhar no próprio curandeirismo ou em outras áreas. Sabermos que os remédios e as plantas podem curar a dor. Entretanto, podemos saber também, através deste curandeirismo, que nós podemos curar o nosso presente, através do nosso passado. E muita gente não sabe. Obrigado, Sônia Rabia. Mestre das revelações, será que pode nos trazer aqui alguns mitos e algumas verdades sobre o curandeirismo? Bem, o curandeirismo, ele, no seu todo, tenta ser definido como se fosse uma arte. E eu creio que estejam a dar esta definição como uma arte olhando pela parte cura, essa parte que cura, em que geralmente é usado ou devia ser usado o conhecimento das plantas, o que não está nada mal. E podíamos chamar isso de ser herbalista, alguém que tem conhecimento do que uma planta é capaz de solucionar para uma sociedade. Nada mal, até agora, está tudo bem. E nada para levantar-se contra tal pessoa com esse nível de conhecimento. Está tudo bem, mas quando já entra para o lado de espiritismo, é onde começa a divergência, com o Eterno. Quando entra para o lado de invocar deuses, invocar demônios, invocar anjos caídos, invocar espíritos dos mortos, invocar e manifestar o satanismo, trazer demônios do inferno e promulgá-los através da feitiçaria, para atacar pessoas, para matar pessoas, para destruir pessoas, para desfigurar pessoas. Um trabalho meramente satânico, porém camuflado por trás do curandeirismo e também defendido com o nome de que é a nossa cultura. Não.
ali já estaremos a andar em contramão daquilo que é a santa e perfeita vontade de Deus, porque estaremos a trabalhar diretamente com Lúcifer, Satanás. Porque, assim como Lúcifer caiu aqui na terra precipitado, ele caiu juntamente com 1/3 de anjos, que são demônios. E eles estão aqui na terra, outros no abismo, e vêm operando. Mas para operarem, precisam de alguém que os invoca, alguém que os acomoda e alguém que os direciona. E esta pessoa, este satanista, é geralmente conhecido como um curandeiro. Porém, está sob trabalho luciferiano, satânico, a partir da altura que faz operações, invocações espíritas. Está sob trabalho satânico. Porém, conhecimento de erva. Qualquer pessoa pode ser herbalista, o que está bom. Mas quando já vai na dependência de espiritismo, já estamos a entrar em outra área que fica em contramão com aquilo que é a santa e perfeita vontade de Deus. Obrigado, mestre das revelações. Ainda com o mestre das revelações, é comum nós ouvirmos no seio da nossa sociedade que a igreja, na atualidade, quer destruir a nossa tradição, neste caso que é o curandeirismo. O que é que pensa em torno disso? Em princípio, a igreja não quer destruir tradição alguma. Não é a igreja que quer destruir. A igreja não quer destruir nada. A igreja simplesmente está a pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo e que este evangelho salva, cura e liberta. E que muitas vezes esse evangelho acaba se opondo com as obras do espiritismo, porque o evangelho é a luz e o espiritismo são trevas. E estes não podem estar de acordo, ficam opostas. É por isso que acabam vendo que a igreja está a querer destruir. Mas, mais do que ser nossa cultura, mais do que ser tudo como nós dissemos que somos africanos, vamos tentar olhar sob o ponto de vista divino. Porque a África não surgiu por ela mesma, foi criada. O africano não surgiu por ele mesmo, foi criado. E foi criado por Deus. E Deus conhece as práticas de um africano. Mas é tempo de agora também vermos como Deus olha para estas práticas. E a maneira de nós olharmos ou tentarmos ver como Deus olha para estas práticas está taxativamente ilustrado na sua santa e bendita palavra. No livro de Deuteronômio, capítulo 18, começando com os versículos 10. Deus falando através de Moisés para o povo de Israel quando estava prestes a ir para a terra prometida. Diz assim o versículo 10. No meio de ti não se ache quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, vírgula, nem adivinhador, vírgula, nem prognosticador, vírgula, nem agoreiro, vírgula, nem feiticeiro, vírgula, versículo 11, nem encantador, vírgula, nem quem consulte um espírito adivinhador, vírgula, nem mágico, vírgula, nem quem consulte os mortos, versículo 12. Porque quem faz isto abominável torna-se diante de Deus. E por causa destas abominações, o Senhor, seu Deus, o lança para fora da sua terra. Ou por outra, Deus está aqui a mostrar e a nos fazer perceber que é abominação quando você tem interação com o mundo satânico. Mas o que Deus quer é que você tenha interação com o mundo espiritual divino, interação com os anjos de Deus, interação com o Espírito Santo, interação com a palavra de Deus e não interação com obras luciferianas. E Deus detalhadamente as chama de abomináveis diante dele. Obrigado, mestre das revelações. Passo agora para a Sônia Rabia. Sônia, em algum momento que nós ouvimos sobre a prática do curandeirismo é de que o curandeirismo pertence ao diabo. Então, pode-se afirmar que todos que praticam fazem parte do diabo? É assim, em primeiro lugar, né, voltando um bocadinho para o tema, vou desmistificar um bocadinho o curandeirismo e os seus mitos, né? Dizer que estes mitos eu posso assim considerar uma ignorância que vem transcendendo milhões de anos. A nossa humanidade vive numa ignorância. Por quê? Por falta de conhecimento. A falta de conhecimento leva as pessoas
pautar pelos julgamentos e dramatizam, né, a ação dos curandeiros. E no meio disso tudo, o que eu posso dizer é que a única coisa que prospera é mesmo a ignorância. Então, voltando um bocadinho para a pergunta, não sei se me fez... Sim, se o curandeirismo é uma prática diabólica ou não. Em nenhum momento o curandeirismo foi uma prática diabólica. Este nome diabo, que de tanto invoca-se hoje, eu não sei, porque quando se fala muito de um nome, estamos todo momento a falar do diabo, diabo. Era suposto ser um debate, uma conversa, mas parece que nos debates que têm acontecido há sempre... a tirar as pedras aos curandeiros, sempre há um ataque aos curandeiros, como se fossem os do mal, as pessoas que invocam o diabo, os próprios Lúcifer, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, se eu disser que nós invocamos o diabo, então os curandeiros, estaria aqui a dizer que os curandeiros são os próprios diabos. Então, para dizer que então este diabo aqui reina nas igrejas. Sim, então, para mim, eu poderia dizer que então a igreja não funciona sem o diabo. Mas por quê? Porque para a igreja funcionar, depende dos diabos, que são os curandeiros. Então, a igreja para funcionar... Tem que falar dos curandeiros todos os dias. A pregação não é exatamente. Não é a palavra de Deus. Não. Tem que falar dos curandeiros e do próprio diabo. É assim, se nós retiramos o curandeiro, retiramos o diabo, o que os pastores terão para expulsar nas igrejas? Não. Para dizer que o prato forte, então, para as religiões, se calhar é o próprio diabo, que nós somos chamados de diabo, nós, os curandeiros, enquanto não devia ser assim. Então, quando se invoca muito o curandeirismo, qualquer coisa que acontece, é curandeiro, é porque é curandeiro, então, o curandeiro está em alta. Podemos dizer que o curandeiro é que está a controlar. Se não fosse o curandeiro, as igrejas não poderão existir. Não então, poderão existir. Os líderes levam mais tempo falando do curandeirismo. Do diabo também. Quer dizer, se não fosse o curandeiro, então, para dizer que a igreja não teria nada para oferecer para os seus crentes, se for assim. Porque, no meu entender, eu acho que a igreja devia levar mais tempo a ensinar, a pregar a palavra, as escrituras, esquecer um bocadinho o próprio diabo. Porque acaba despertando, até quem não entende nada do próprio diabo, do próprio satanismo, acaba prestando atenção por querer perceber mais, afinal, quem é esse diabo? Não achas que estamos a tentar despertar as pessoas sobre este mal? Quando se fala tanto do mal, o mal aparece. Então eu acho que a intenção aqui não é de expulsar o mal, é de atrair o mal para permanecer dentro das igrejas, para nós podermos simular estes movimentos todos que a gente assiste hoje em dia. Obrigado, Sônia. Homem Deus, como é que olha para essa afirmação da Sônia de que as igrejas levam mais tempo falando dos curandeiros, falando do diabo e acabam despertando a atenção das pessoas? Afinal, na igreja não se ensina a palavra de Deus? Ensina-se tanto a palavra de Deus como as práticas divinas, mas também ensina-se o povo a deixar as más práticas. E já que, pelo menos pelo nosso continente, em especial pelo nosso país, vinhamos levando o curandeirismo como cultura. Então, por isso que leva-se tempo a tentar mostrar que não é bem cultura, mas é algo que contraria a vontade de Deus. E para tal, a igreja tem que levar tempo a explicar com maturidade o que é o feitiço e por que Deus não gosta do feitiço. E o que a igreja está contra não são curandeiros, não, de jeito nenhum. É a prática, o exercício do satanismo, como eu disse. Conhecimento sobre plantas, uso de plantas, nada mal com isso. Mas quando existe um exercício de invocações espíritas satânicas, então tem que haver um despertar. Porque a questão não é simplesmente o lado beneplácito que aparenta haver, mas há muitas desvantagens por detrás disto. Como eu tenho visto, bem, vocês sabem que nas províncias, falando de Moçambique em particular, cada dia que passa o número de jovens dementes, malucos, está a aumentar. E quando forem entender o motivo,
foram ao curandeiro e a prática falhou e o jovem ficou maluco. Estamos a ver isto. Estamos a ver famílias sendo destruídas. Motivo? O pai, a mãe foi ao curandeiro pegar isto, pegar aquilo para motivo X, mas não sabia que no futuro haveria uma destruição contínua da sua própria família. Estamos a encontrar casas bem construídas, mansões, mas ninguém vive lá, porque a casa está assombrada. Motivo? Para se construir a casa, o dono teve que ir fazer pacto. Para se construir o prédio, o dono teve que ir fazer pacto. E todas estas consequências estão a sufocar a nossa sociedade. E com isto acabamos percebendo que precisa de um poder que supera todos os poderes. O poder da luz. Este é o poder de Cristo que nós invocamos para ajudar pessoas amarradas a essas práticas a se desprenderem e a conseguirem encontrar uma nova luz para seguirem na vida. Pode-se afirmar que os curandeiros é que contribuem para os problemas sociais do nosso país? Por que que contribuem? Aliás, afirma sim que contribuem. Mas por quê? Porque, primeiro, aparenta ser uma coisa leve, simples e boa. Mas as consequências já é que são 100 vezes, tantas vezes mais drásticas do que aquilo que a pessoa precisava, do que aquilo que a pessoa necessitava. Tem muita gente hoje que já não sabe onde recorrer para reverter aquela situação. Há tantas mortes prematuras. O motivo é curandeirismo. Nem precisa falar nos locais de trabalho, porque alguém gostou de uma categoria X que a outra pessoa está. Eu quero estar naquela posição, mas para eu estar aquele não pode existir. Para não existir, vou falar com minha avó, vou lhe explicar. E vai chegar, vai explicar a avó, vão juntar a raiva, o ódio e fazer magia negra, feitiço. A David, tomba, chefe morreu, ele entrou no lugar. Tomba, aquele morreu, ele entrou no lugar. Só por causa do exercício do feitiço, sabe quantos órfãos por dia estão a aparecer? Só por causa do exercício do feitiço, sabe quantas viúvas por dia estão a aparecer? Só por causa do exercício do feitiço, sabe quantos acidentes estão a aparecer? Não vem de Deus. É o tempo da luz divina brilhar muito mais além. Obrigado, mestre das revelações. Sônia, ouvimos aqui vários pontos que têm a ver com a nossa sociedade. Nós ouvimos no nosso dia a dia que o nosso chefe está doente, o nosso chefe morreu, de repente no trabalho sobe uma outra pessoa, encontramos vários acidentes, muitos pactos. Será que os curandeiros são culpados em torno disso? Quero acreditar que os curandeiros em nenhum momento foram culpados, porque posso aqui dizer que o feitiço não depende do curandeiro. Um curandeiro pode fazer feitiço, um cristão pode fazer feitiço. Então, para dizer que o feitiço é a fórmula que nós usamos para poder fazer o mal a outrem, não significa necessariamente das práticas que um curandeiro tem. Nós apanhamos orações que podem amaldiçoar alguém. Apanhamos sinais que podem ser feitos, várias outras coisas. Mas essa oração que pode amaldiçoar a outra pessoa, como é que é feita? É feita na igreja, na pajota? Onde o próprio cristão usa uma oração para poder amaldiçoar. E quem responde nesta oração? E quem responde? A pessoa que faz essa oração sabe quem encaminha esta oração. Quem pratica o feitiço não significa necessariamente a pessoa que mexe com plantas, que invoca deuses. Porque invocar deuses, esta é uma prática que vem há milênios antes de existir a religião contemporânea, porque sabemos que antes dessa religião contemporânea já existia uma religião, que era a religião indígena. Fora do curandeirismo já praticava-se rituais. Tudo aquilo que acontece no curandeirismo, a religião antiga já fazia. Hoje podemos dar um exemplo, mais ou menos, existem igrejas que praticam rituais. Igreja Amazônia, por exemplo, não conheço outras igrejas, mas por aí. Então, para dizer que estas práticas não vêm só do curandeirismo, a própria religião existiu antes, já existiu
já existiram essas práticas na antiguidade. Então, isto vai passando de tempo, de tempo em tempo. E dizer que isto aqui torna-se uma herança com o passar do tempo. Nós podemos apanhar alguém que não pratica este curandeirismo, que não faz essa magia, porque eu quero dizer que para mim a magia não tem cor. A magia não tem cor. A magia é a intenção que a pessoa tem. Nós podemos, hoje em dia, sabemos dizer que existe a magia branca. E no meio, assim, né? A magia branca é aquela que é benevolente, que pratica-se o bem. Então, a magia negra é aquela que deduz-se a maldade. Mas, para mim, a magia não tem cor. Magia, o feitiço, é tudo aquilo que a pessoa faz com intenção, porque temos que perceber primeiro o significado. Nós podemos fazer um feitiço para o bem, por exemplo, mas podemos fazer um feitiço para o mal. O feitiço para o bem? O feitiço para o bem é manipular o que nós temos na natureza, porque o Criador disponibilizou tudo. Apesar de que hoje em dia há certas ocasiões em que as pessoas dizem que, por eu vou dar o exemplo das pessoas, hoje em dia fala-se muito de cobras, não sei o que é, porque há pessoas que vivem com cobras dentro de casa, mas se nós recuarmos um bocadinho o tempo, estudarmos um bocadinho acerca desses mitos que nós encontramos, nós vamos apanhar que essas cobras tem um outro significado, diferentemente desses grandes pactos que se falam hoje. No ocultismo, as cobras significam sabedoria. Naquela altura, era sinônimo de vida e morte. E usava-se essas cobras, existia um veneno nas próprias cobras que usava-se para curar as pessoas. Se for a perguntar, mas como isso é possível? Só vamos a ver a medicina de hoje em dia. Qual é o símbolo da medicina? Se formos a recuar o tempo, de onde é que surge aquela cobra que nós apanhamos enrolado ali, que simboliza a medicina e vários ramos por aí? Então, teve um princípio. Então, nós temos que perceber as coisas na íntegra, porque tudo aquilo que nós fazemos com a intenção de prejudicar, nós vamos prejudicar, mas não significa necessariamente que nós não podemos manipular a natureza para o nosso bem. Nós podemos manipular a natureza para o nosso bem, transformar tudo aquilo que está ao nosso redor a nosso favor. Os nossos avós já faziam isso. Quando havia uma escassez, os nossos avós sabiam invocar os deuses que podiam fazer chover e por aí. Então, para dizer que invocar deuses em nenhum momento foi um problema do outro mundo. Então, esta é uma prática que permaneceu e vai permanecer para sempre, porque é uma prática dos nossos africanos. Em Moçambique, em particular, nós não estamos muito ligados a estas tradições, mas se formos a viajar um bocadinho para a África do Sul, até agora que estou a falar, ainda invoca-se esses deuses. Existem tempestades que acontecem que nós não sabemos, quando eles estão numa situação muito difícil por resolver no país. Eles chamam os deuses para ajudar na resolução dos seus problemas. Obrigado, Sônia Rabi. Vamos passar para o mestre das revelações. Mestre, ouvimos aqui que existe uma oração para fazer o mal. Será que uma oração que é feita para Deus, essa oração pode fazer mal a uma outra pessoa? Depende dos motivos e dos objetivos. Porque também existe bênção e igualmente existe maldição. Mesmo que a Bíblia diga-nos abençoai e não amaldiçoeis. Ela está a reconhecer que em Cristo e em Deus existe capacidade de amaldiçoar. Mas quem temos que amaldiçoar? Esta aqui é a questão. Portanto, o mais caricato nisto é no satanismo. No satanismo você é morto pela sua bondade. Não há misericórdia. Comprou um carro que ninguém ainda comprou aí na zona, esse carro vai se transformar no seu caixão em curto tempo. Vão te fazer magia negra e vão te matar. Construiu uma casa que gostaram, vão te fazer feitiço e estão te matar por aquilo que é bom e que você conquistou. E por isso encontramos muitas das vezes crianças que sacrificaram, jovens que sacrificaram estudar, fazer faculdade, terminou, está a voltar da graduação, acidente mortal, vai embora. Isso porque uma tia não gostou. Quem é ele? Filho de quem que hoje está a graduar? E vai no feitiço e vai na magia negra. E Deus sempre recita estes pontos. Por quê? Porque nós sabemos que, na verdade, o curandeiro, ou todo curandeiro,
tem capacidade de feitiçar e conhece o feitiço. Todo feiticeiro pode não ser curandeiro, mas todo curandeiro tem a capacidade para feitiçar. Por quê? Porque o campo de treinamento de qualquer curandeiro é no lado da feitiçaria. E na prática, quando você fala que os curandeiros feitiçam, eles recusam. Eu dou exemplo. Nenhum bom soldado há de querer explicar como que ele foi treinado. Não vai querer falar da vida dele no campo de treinamento. Mas ele é soldado. Para ele ser aquilo, passou pelo treinamento. Mas o que ele passou é secreto. Não gosta de falar. É como os curandeiros. Todos eles têm... Não tem como mostrar a capacidade do seu poder sem ser pelo feitiço. É por isso que lá tem níveis espirituais. Tem esses pequenos, tem uns mais grandes, tem aqueles que cuidam de toda a zona, mas toda essa prática faz-se no feitiço. Como entrar num cemitério, como comer o corpo de alguém que morreu 3 dias depois, como usar osso de um cadáver para trazer riqueza ou para matar uma família inteira, como levar a areia do cemitério para ir amaldiçoar uma casa ou um lugar. Esses todos os componentes são feitos no lado da feitiçaria. Como voar? Como voa em lugares minados, como voa em lugares não minados. Tudo isso faz-se na feitiçaria. O que o nudismo significa na feitiçaria? Como comer carnes estranhas. Como entrar na casa das pessoas e colocar lá enfermidades. Como entrar na casa das pessoas, puxar a alma da pessoa e lhe dar de comer coisas estranhas à noite e ter reações dia seguinte. Tudo isto faz-se no campo da feitiçaria. E aqui fora ele é chamado de curandeiro, mas está na capacidade de fazer isto. E o mais caricato, qualquer pessoa que vem a ele com uma súplica, desde que tenha dinheiro, ele alia, já não tem a capacidade de ver, não. Não há razão de nós matarmos esse jovem. Não há razão de nós matarmos esta mãe, batalhou sozinha. Não, ele tem quanto? Tentando. Manda matar. Manda matar. E porque no espiritismo não temos base palpável, só dissemos, epa, foi uma dor de cabeça, morreu. Epa, estava a viajar, acidentou, morreu. Mas no mundo do espírito, sabe-se que há coisas que foram feitas ou podem ser feitas para resultar naquele tamanho mal. Então é por causa disso que Deus sempre adverte. Até vamos ver uma das advertências de Deus no livro de Isaías, capítulo 8. Isaías diz assim, no capítulo 8 do livro de Isaías, acho que 8:19, versículo 19, Deus falando, diz assim: se alguém vir te convidar, ouvir-vos dizer, vamos consultar a espíritos familiares e aos feiticeiros, que chirliam e murmuram. Ou por outra, Deus está a descrever o que eles fazem. Até fala, chirliam e murmuram. Está escrito lá no livro de Isaías. Aquilo de... Deus sabe daquilo, é por isso que ele fala que chirliam e murmuram. Vamos consultar a este. O que Deus diz? Diz que respondam para estas pessoas. Porventura, nós não temos Deus a quem podemos consultar. Para dizer que Deus sabe o que acontece no mundo do espírito e como que o inimigo, Satanás, através dos seus anjos satânicos, usa o feitiço para entrar dentro da comunidade e destruir vidas. E existem anjos caídos que são colocados em reserva em casa destes curandeiros, dependendo do nível de quê? Do curandeiro. Só quando você ouvir, há uma cobra que vai roubar dinheiro e trazer, é anjo caído esse, é demônio. Quando ouvir que existe Anapache que rouba dinheiro e traz, são anjos caídos esses. E hoje podem trazer benefícios, mas as consequências que hão de vir amanhã, até a terceira geração vai sentir a dor. E hoje estamos diante dessas circunstâncias. Nossas irmãs não podem casar facilmente. Por quê? Assuntos que foram provocados no passado. Nossos irmãos estão a ficar desmazelados. Por quê? Assuntos foram provocados pelos nossos pais. E nós, os filhos, queremos seguir de novo a mesma coisa. Para amanhã termos que tipo de geração? Mestre das Revelações, antes de passar para a Sona Rabia, tendo em conta que hoje em dia parece que os curandeiros estão a ganhar espaço. Parece que o curandeirismo está a crescer. E em algum momento o mestre deu exemplo daquilo que acontece no seio da nossa sociedade. Doenças, mortes, desespero, maldições, etc. Possíveis soluções, mestre?
possíveis soluções. E uma vez, num dos debates, eu falei uma coisa que todos os homens de Deus vieram atrás de mim. E eu tenho minhas experiências particulares com Deus, graças a Deus. A solução é um evangelho, mas a nível das dificuldades e obstáculos da África. E lembro que naquela entrevista eu disse, homem de Deus, porque era algo que eu em particular falava com Deus nos meus tempos secretos de jejum e indagava sobre isto, em que eu dizia, tem que ter revelação do evangelho da África. E dizia, o evangelho é o mesmo. Eu dizia, as dificuldades que estão na Europa não são as mesmas que estão na África. O que é preciso são homens de Deus sólidos no espírito, com um fogo suficiente para desbravar artimanhas satânicas. Eu tenho visto Deus já fazer isto. Tenho tantas pessoas que passaram porque ela passou. Tenho uma agora, recente, falei da última vez, que porque elas não escolhem também ser curandeiras. O espírito de apanha disse, se você não aceita, eu te mato. E dali a pessoa entra no curandeirismo. Eu tenho uma pessoa que ficou 4 vezes internada e saiu. Uma malária que nunca passava, nunca. E aquele espírito vinha ao sonho dela e disse, se você não me aceita, eu te mato. Mas as pessoas suplicaram a dizer que aquela pessoa vai morrer se não for intervir. Eu pedi que trouxesse a minha casa. Veio com táxi, carregaram-me para ir colocar dentro da casa. Esperei a orientação do anjo do Senhor. Quando deram 15 horas, o anjo do Senhor disse, agora pode orar. Eu chamei aquela pessoa e coloquei no quarto de Deus, o quarto de oração. Aquela mulher que fez de ser carregada, manifestou com uma força que ninguém entendeu. Começou a me contar, os espíritos começaram a me contar como que conseguiram safar a avó dela na guerra dos 16 anos. E que o pacto havia sido feito com a avó dela. E depois passou para a mãe dela. Mas a mãe dela morreu e agora os mesmos espíritos queriam usar a ela. E caso contrário, iam lhe matar. E deram data e tudo. E disseram que o marido está há mais de 1 ano, não trabalha e não vai fazer nada até que nos aceite para que nós trabalhemos com ela. E o Deus vivo usou-me. Eu olhei naquela situação, perguntei quantos eram, eram 6. E todos eles eram gigantes. O que queriam? Explicou o tipo de roupa que eles queriam. Era só ela aceitar. E ia no lugar X e mandariam alguém para lhe consagrar, para ela tornar-se curandeira e então continuarem a fazer o trabalho que vinham fazendo com a avó. Eu intervi neste caso pela graça divina. E eu disse, preciso de 90 dias para eu pensar se vos dou a ela ou não. Eu fiz isso estrategicamente. Eles disseram, é verdade? Eu disse, é verdade. 3 meses. Mas desde agora, toda dor tem que desaparecer. O marido tem que trabalhar imediatamente. E tudo que vocês pegaram, deixe. Depois de 3 meses, eu hei de poder resolver essa questão. Imediatamente, aquilo apaziguou e reconhecer a autoridade que estava naquele lugar. Isso foi numa sexta-feira. Aquela pessoa levantou imediatamente aí tão boa. Nem parece que era aquela que estava a ser carregada. Sexta, sábado, domingo. Segunda-feira de manhã, o marido já ser ligado em Manica com homens de mineração. Até hoje estou a falar, está a trabalhar. Desde aquela vez, até manda-me ofertas, assim mesmo, à distância. Porque a graça divina está em competência com assuntos espirituais. Tive outro caso também de satanismo, do general, não vou falar ministério nem nada, que a esposa estava à beira de dar parto, mas o parto era totalmente complicado porque o bebê nunca voltava a estar na posição correta. Havia desespero. Foi aos curandeiros, os curandeiros disseram, você e criança ninguém há de viver. A pessoa que te tratou, te estragou, já não existe pessoa. Andou em tudo, chorou. Médicos disseram que a posição da criança é só operação. Veio e chorou comigo. Deus me deu a revelação. Eu disse, vou te orar 3 dias, hora X, venha. E ela seguiu com a instrução. E eu disse, o que você vai ver esta semana, não assuste para não provocar sua atenção. Faz de conta que não esteja a ver nada. Eu não podia falar porque ela estava já naquele tempo de dar a luz, ia ter tensão, qualquer coisa. E depois da orientação, depois da oração, na semana seguinte, 18 horas, uma cobra aparece para entrar dentro da casa. Uma casa luxuosa, de repente uma cobra entrar. Mataram. Ligou-me e disse, não assuste, o que vai acontecer ainda amanhã. Dia seguinte, a mesma coisa, na mesma hora, a outra cobra. E mataram. Dali eu disse, agora já está. Porque o primeiro dia morreria ela, no lugar de parto. O segundo dia morreria o bebê, lá no berçário. É onde morreria e acabaria assim. Mas Deus desfez aquela força do mal. E o dia de parto chegou. O médico, com aquela concepção que é aquela mulher que temos que operar, a preparar assuntos para colocar no bloco operatório, criança saiu como se estivesse a ser soprada. Até hoje está viva. 4 meses. Homem de Deus, precisamos orar de um jeito. O vosso problema é ignorar. Deus fala. Aqui só falei mesquinhas coisas, não falei de coisas deeps que podiam vos dar medo. Homem de Deus pensa que pegou diploma
De teologia, já está. Papá, ainda estás muito longe. É por Jesus falar no livro de Mateus 5, 39, diz: vós erais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Para dizer, tem que conhecer bem as Escrituras, mas tem que conhecer bem o poder de Deus. E na África, precisamos de um poder equivalente àquilo que são os obstáculos que se vivem neste continente. Obrigado, mestre das revelações. Vamos entrar agora na nossa página do Facebook para ler alguns comentários em torno do tema de hoje. Temos aqui o comentário do Elton Jaime. Esse mestre é doutor. Temos aqui um outro comentário do Felipe. Boa tarde, família. Temos o comentário do Shadrach, que diz mais fundo. Temos aqui o comentário do Babo, mestre terrível. Temos aqui o comentário do Issa Mateus, testemunho forte. Raquel, forte. Shadrach, arrepiante. Temos aqui um outro comentário da Conceição, muito forte. Temos aqui o comentário do Euclides, que diz que o programa está quente. Temos aqui o comentário do José Mike Arthur, que diz o seguinte: o único homem de Deus que pode debater com Cacó Felipe. Temos aqui o outro comentário do Bento, muito forte. Temos aqui o comentário da Márcia. E afinal, agora vou passar a respeitar as pessoas. Temos aqui o comentário do Manuel. Temos um outro comentário de Joaquim, grande mestre das revelações. Estevão, obrigado. Gil, obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Podem colocar as vossas opiniões relativamente ao nosso tema de hoje, que é um tema pertinente e atual, que é mitos e verdades sobre o curandeirismo. Flora Martin, o programa está forte. Temos aqui o outro comentário do White, grande debate. Rebel, o programa está muito quente. Parabéns, Mano Maçã. Vou agora com a Sônia Rabia. Sônia, ouvimos aqui vários pontos levantados pelo mestre. Será que a nossa tradição ela vem mesmo para prejudicar os africanos, para fazer mal aos africanos? Porque sempre que se fala de algo ruim, algo diabólico, está lá o curandeiro. O que pensa em torno disso? O que está a acontecer, Sônia? O curandeiro é que é vítima. Mas quando o pastor aqui acabou relatando muita coisa, se quiséssemos depender dos testemunhos, ia anoitecer aqui. Então, para dizer que falar um bocadinho do número de pessoas com problemas de demência que vai aumentando nas ruas, eu arrisco a me dizer que a maior parte das pessoas, não necessariamente porque vão ao curandeiro, vão buscar o que vão buscar e eles não conseguem. O que acontece muitas das vezes, os cristãos, por exemplo, são pessoas que de certa forma estão ligadas a uma religião, mas como tem esta ganância da luxúria, de querer riquezas, então eles optam pela outra vertente, sem sequer, pelo menos, entender como é que este lado funciona. Muitas das vezes, não digo que eu tenho feito isso, não é o que estou a dizer, mas pelo conhecimento que eu tenho. Eu acredito que há muita gente que chega desesperada, né? Chega desesperada quando a pessoa sai para ir ter com um mágico ou qualquer coisa para ele. Acredito que essa pessoa já atingiu um apogeu, está num nível de desespero que de qualquer forma ele só quer aquilo que ele quer. Mas para dizer que o mundo do diabo, né? Posso assim dizer, tem donos. Tem donos.
Eu costumo dizer que é um inferno. As portas do inferno também tem porteiro. Não é achar que qualquer momento você pode entrar e sair. Tem regras, tal e qual como as igrejas também têm regras. Então, quando tu queres enveredar pelo caminho da mão esquerda, a mão esquerda é tudo aquilo que tem a ver com o ocultismo, né? Então, tem que saber como é que faz-se, entrar no processo, vivenciar, aprender muito mais o que significa tudo aquilo que a pessoa vai exercer. Mas o que acontece é que as pessoas saem com pressa de querer ganhar dinheiro e ter riquezas, então vão comprar esta riqueza. Razão pela qual eles já não sabem como comportar-se no meio disto tudo. Então, se aquilo torna-se um pesadelo para ti, a probabilidade que nós temos é da pessoa enlouquecer, ficar por aí, mas não significa necessariamente que todo pacto, porque eu acredito que mesmo nas igrejas existe pacto. O pacto não é mau, qualquer um pode fazer o pacto. O pacto significa uma ligação, um intermédio, que alguém pode mas ter. que tipo de pacto se refere a Sônia? Qual é esse pacto que não é mau? Qual é esse pacto que é bom? Vamos dar um exemplo do próprio pacto com Jesus Cristo. Não quero ir para longe. O pacto com Jesus Cristo não é o pacto do mal, não é assim? É o pacto, é um dos pactos, é um dos exemplos dos pactos que são do bem e outros por aí. Mas os pactos negativos são aqueles que as pessoas usam dos outros para poder fazer mal. Por exemplo, quando eu quero fazer um pacto, então tenho que usar alguém que não seja a mim. Então, automaticamente eu estarei a entregar a outra pessoa. E quando não conseguir manipular isto tudo, as consequências virão contra mim e se calhar pode matar alguém da sua família. Este mal vai passando de geração em geração. Mas muitas pessoas, acredito eu, que está nas ruas, é porque muitos deles não seguem os seus chamamentos. Porque o ser humano nesta terra não veio só para estar, trabalhar e criar família, morrer, desaparecer. Todos nós nessa sociedade estamos aqui por um destino e para cumprir uma missão e partir para outra. Então, existem pessoas que não conseguem. A primeira coisa que acontece é que quando nós vemos um sofrimento, nós queremos interromper o sofrimento. Quando nós vamos refugiar-nos muitas das vezes nas igrejas ou mesmo nos curandeiros para tentar interromper o sofrimento. Claro que ninguém vai dizer que tu tens que conseguir continuar a sofrer, mas o sofrimento não vem para nos castigar, o sofrimento vem para nos ensinar. Hoje, se estou aqui, é porque passei dessas fases. Acredito que o pastor também aqui teve essas fases. Quando ele estava aqui a falar do seu testemunho, das pessoas que quase já estavam à beira da morte, lógico, porque é assim, para uma pessoa que tem um chamamento do curandeirismo, ele tem um encontro com a morte. Para quem tem um chamamento para o pastorado, tem um encontro com quem? Com Deus. Eu vou tentar explicar um bocadinho, porque para ser pastor precisa encontrar Deus, mas acredito que não existe nenhum chamamento fácil. Se ele é pastor, é profeta ou qualquer coisa, se não passou desse inferno, desse sofrimento, então ele é um pastor fast food ou quer dizer, a perspectiva de leitura de livros para qualquer chamamento, seja ele de curandeirismo, seja de profecia, qualquer chamamento. Se formos a recuar um bocadinho a própria Bíblia, o Jonas, quando quis fugir de Deus, o que Deus fez? Mandou uma tempestade. Mas ele sabia que esta tempestade vinha para mim. Ele tentou fugir. Mas como Deus só queria lhe mostrar que o caminho é este, eu não quero matar. Acredito que mesmo as pessoas que passaram pela mão do pastor aqui não iam morrer. Mas aquilo era um sinal de que você vai deparar com a morte. A morte, porque nós somos pessoas espirituais, os curandeiros têm uma ligação com os mortos. Então, quando tu tens um chamamento, és confrontado com a morte e com os mortos, razão pela qual nós somos, quer dizer, reveladas pessoas mortas, outras que se calhar já morreram, nós não conhecemos. Nós podemos adoecer muito, mas isso não significa necessariamente que nós vamos morrer. Aquele é o encontro com o nosso destino, tal e qual o pastor também tem um encontro com Deus. Essa é a forma de chamamento para poder seguir o seu destino. Razão pela qual quando a gente segue aquilo que nos foi incumbido, tudo fica bem. Tudo fica bem. Obrigado, Sônia Rabi. Vamos passar para o mestre das revelações. Mestre, será que pode nos trazer aqui
aquilo que pode acontecer com aqueles que vivem no curandeirismo, aqueles que procuram soluções nas palhotas? Sim, depende dos níveis destas mesmas pessoas, porque a procura de solução existe desde coisas pequenas até coisas maiores. Então, as consequências, igualmente, são diferentes. Eu volto a recitar aqui a maneira como estou a falar sobre a invocação espírita. É ali onde eu estou sempre a bater a tecla. Agora, alguém ter um conhecimento de uma planta, fazer o uso daquela planta, não há mal nenhum nisto. Mas quando já existem invocações, ou já exigem invocações espíritas, aonde saem anjos caídos para entrar em ação, porque estes, quando entram em ação, querem sangue, querem uma linhagem, querem uma geração inteira em troca daquilo que ele os dá. E por causa da aflição, da dor máxima nos jovens, portas fechadas, tudo de qualquer maneira, nas províncias, muitos acabam chegando na conclusão que eu prefiro ir me entregar para o que o curandeiro me dar, é isto, para pelo menos eu ter qualquer coisa. E isto acontece muitas das vezes. E no ato de fazer o pacto, geralmente o curandeiro pergunta se você tem coragem. E quando a pessoa assume que tem coragem e durante a mágica do pacto, a pessoa não consegue satisfazer os requisitos, esta pessoa em condições normais não pode ir para casa viva, porque já encontrou segredo, senão há de ir falar para as pessoas. E porque também o curandeiro não pode o matar fisicamente, matam a consciência, matam a alma. É por isso que a pessoa fica maluca e sai de lá já maluca, para não poder falar aquilo que aquela pessoa viu. E uma pessoa com uma consciência morta é como um carro com motorista morto. Vai de qualquer maneira. Esta é a vida de um demente, de um maluco. O espírito está aí a mover o corpo, mas já não sabe o que está a comer, como está a comer, onde está a ir. Porque a consciência foi morta para não abrir a boca e falar os segredos que ele viu naquele outro mundo. E para os homens de Deus, que Deus pode um dia usar ou revelar a graça para estas pessoas, é sabido que uma pessoa demente ou maluca precisa da mesma graça que uma pessoa, entre aspas, morta. Por quê? Porque uma pessoa demente está com a alma morta. Essa alma precisa ser ressuscitada dentro dela para tomar conta da consciência desta pessoa. E é por isso que um demente que foi por curandeirismo e ficou demente porque foi pela vontade própria, é muito difícil de restaurar, porque ele por si mesmo foi vender a sua alma. Ao passo que um demente que ficou demente porque cobiçaram a inteligência dele, seja na escola, seja no trabalho, cobiçaram o nível dele de intelectualismo e enfeitiçaram por isto. É uma macumbaria feita para lhe atacar e ele ficou demente. Este é fácil de restaurar, porque ele não tem culpa, foi atacado. É diferente de um demente que foi provocar as coisas no curandeirismo. Então existe este lado. Estou a falar de consequências para quem não consegue. Existem consequências também para quem consegue. Faz o pacto, está tudo bem, já tem carro, tem aquilo, mas 5 anos depois morre. Mas quando morre, tem assunto aí, eu não sei, o tempo já não vai me dar para eu explicar as vertentes, porque já vou precisar falar o que é fantasma, como surge, o tempo pode não me ser explícito. Mas quando morre, há consequências aí. O espírito que você foi levar lá pelo pacto fica controlado da sua família. Depende. Se quer destruir tudo aquilo que você comprou, vai destruir em pouco tempo, tudo desaparece. E se tem filhas, o espírito é masculino, vai se apoderar das filhas como as suas próprias mulheres. E assim por diante. Portanto, de uma ou de outra maneira, há consequências a curto, médio ou a longo prazo. Obrigado, mestre das revelações, Sônia Massinga. Todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV. Nosso muito obrigado. Para já, iremos conferir um breve intervalo. Voltaremos num piscar de olho.
desporto, rescaldo semanal, histórias do passado e do presente sobre as nossas estrelas. Tudo isso encontras aqui. Temos um encontro marcado para pontualmente 21 horas na tua TV. Aconselho a não mudar de canal. Vai começar daqui a pouco o show do Fred, o rei dos bifes. Aí, pessoal, what's up? Aqui é Neidi. Convido-lhe sábado sim, pontualmente 15 horas, até bem perto das 17 horas, barras e barras e mais barras. Aqui no programa mais quente de Moz, Raiz de Hip Hop com a Neidi. What up? Opo! Volta com o programa Diálogo na TTV. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cap, também através da Star Times. A todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Fred Josia Show, onde podem participar no nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões, as vossas dúvidas relativamente ao nosso tema de hoje. Em debate nós recebemos a Sônia Rabia e também recebemos o mestre das revelações. Volto agora com a Sônia Rabia. Sônia, é o momento de responder os pontos levantados pelo mestre das revelações e também olhando para os mitos e verdades sobre o curanderismo. Será que pode nos trazer mitos, pode nos trazer algumas verdades sobre o curanderismo? Um dos mitos é dizer que todas as práticas são do mal. O Criador, né, colocou tudo na terra para nós usufruirmos. A única coisa que não deveríamos fazer é, se calhar, fazer o mal, porque nós devemos optar só pelo bem. Mas as práticas e os rituais são necessários, isto porque nós, em algum momento, vamos precisar dessas práticas para alterar qualquer coisa, se calhar, que possa existir, alterar o ritmo da natureza. Então, há necessidade, de se fazer rituais, né? Há necessidade de fazer. Quais são esses rituais que se refere? É falar com os antepassados, com o a nossa forma de fazer é essa, falamos com os mortos, quer dizer, comunicamos-nos com eles, são-nos revelados, mas também temos os nossos rituais fora das plantas e por aí em diante. Então, isto significa que tudo aquilo que temos ao nosso redor, nós podemos transformar para o nosso benefício. Não no sentido de transformar para o mal, mas nós podemos alterar o ritmo das coisas. O mal é quando as pessoas alteram o destino das pessoas, porque isto também acontece. O que faz com que as pessoas, como é que as pessoas alteram o seu destino? Quando, de certa forma, alguém faz pacto, então usa alguém, automaticamente esta pessoa não vai viver a sua vida. Vai viver a sua vida em função do pacto que lá foi feito. Então, automaticamente, o seu destino vai mudar. É possível mudar? Sim, é possível fazer-se rituais, mas tudo no sentido do bom. Tudo aquilo que é mau ninguém quer. Nós não precisamos passar por cima de ninguém para podermos obter aquilo que nós temos. É bom falar com os antepassados. É bom, sim, é bom. Nós fomos feitos assim, não podemos refutar isso em nenhum momento. Não gostaria de entrar muito pela Bíblia, porque a Bíblia são escrituras e as escrituras vieram depois das primeiras gerações. Então, a Bíblia é aquela que aparece
com as escrituras. Então, para dizer que o curandeiro não baseia-se nas escrituras. As escrituras, para um curandeiro, já estão cravadas no seu espírito, no seu coração. Então, na sua espiritualidade. Então, o curandeiro baseia-se na sua espiritualidade, porque a espiritualidade é a mãe do curandeirismo, é a mãe da religião, é a mãe da ciência, é a mãe de tudo. Então, a espiritualidade é a primeira. Então, nós invocamos os deuses, sim, nós não podemos negar os rituais que nós fazemos, não significa que nós estejamos a fazer mal ao trem. Nós temos que optar por isso para alterar. Imagine que numa sala existe uma situação desconfortável. Então, quem estaria aí para poder reverter o cenário? Tinha que ser alguém que está diretamente ligado com a matéria. Então, falar de curandeiro não seria exceção. Mas tudo isso no sentido de fazer o bem, não fazer o mal. Porque o mal é quando você altera o destino de alguém. É só por aí. Mas os rituais, eles são aceitáveis, sim, são feitos. Os nossos avós ensinaram-nos a fazer os rituais, a invocar os deuses. E nós somos assim. E acredito que isso nunca vai mudar. Sônia, temos aqui a questão do Elton Jaime. Quais são os nomes desses deuses? Quais são os nomes dos deuses? Os deuses são secretos. Cada um tem os seus deuses. Porque o curandeirismo não é comum. Não é comum, cada espírito é um espírito, cada curandeiro é um curandeiro. Eu estou aqui a falar, a defender a minha posição. Pode ser que outra pessoa não esteja a defender da mesma forma. Eu já ouvi certas pessoas que quando aparecem aqui, muitas das vezes só falam de plantas de ponto final ilimitado. Mas eu vou avante a dizer que uma é outra coisa. Mesmo os poderes sobrenaturais, nós não podemos dizer porque sempre existir. Nós em algum momento vamos precisar dos poderes sobrenaturais, não para fazer o mal, mas nós podemos, em algum momento, nos fortificar por esses poderes. Nós temos a natureza, e a natureza é a nossa mãe, e nós vamos precisar dessa natureza para podermos mantermos e sermos fortes. O mal é quando nós passamos por cima de alguém, por exemplo, quando estamos num serviço, precisamos de prejudicar o chefe, precisamos de prejudicar o colega para podermos ocupar o espaço. Nós não precisamos fazer isso, mas nós podemos pedir à natureza para direcionar todos os fluidos para o nosso benefício. E para oferecer tudo aquilo que nós queremos é possível, sim, sem passar por cima de ninguém. Obrigado, Sônia Massinga. Passo agora para o mestre das revelações. Mestre, ouvimos aqui que, segundo a Sônia Rabia, existem alguns rituais que são bons e, além disso, é bom, é agradável se comunicar com os mortos. É o momento de comentar e não sei se Deus já deu uma revelação ao mestre das revelações para a Sônia Rabia. Para a Sônia Rabia? Sim. Não, mas por que ela precisa de revelação? A partir da altura que a salvação é a escolha individual, igualmente a libertação é a escolha individual. Então, qualquer coisa a mais que tange a ela tem que partir dela. Então, em função ao que ela quer, é ali onde Deus também age. Se ela sente-se confortável na posição dela, ela tem que manter na posição dela. Então, o dia que ela ver, isto vai me levar para onde? Será que há uma alternativa de eu sair? Mas naquele ano eu falei com... Estava aí um jovem que pessoas chamavam de mestre e falou alguma... Mas será que ele pode me ajudar? A partir dali, aí sim... Mas esse dia irá chegar, mestre? Depende dela, isso a dizer. Depende dela. Depende dela. Ela é que tem que sentir-se cativada no nível da escuridão que ela vai encontrar lá pela frente. O que eu estou a falar aqui é simplesmente dizer que há consequências diante das escolhas que nós tomamos, principalmente para o lado obscuro. Porque o diabo ele é astuto. O que o diabo quer é ser adorado, porém não de forma consciente, mas de forma inconsciente. E como que você o adora? Ele te faz reverenciar, honrar e adorar qualquer outra coisa fora de Deus. Automaticamente estás a adorar a Ele. O que eu posso tentar aqui fazer é tentar explanar algo para tentar ajudar aos jovens que ainda pensam que querem fazer isto
Eu estou a dizer que o número de jovens está a aumentar muito. Deparei com um caso muito triste, não vou levar tempo até para eu explanar este caso na estrada, mas eu só queria desencorajá-los, os que vão à procura de riqueza por falta de soluções. Porque o que acontece é a necessidade, primeiro. A necessidade por suprir e sem ver onde recorrer é que acaba colocando os jovens numa situação X de ir se dispor a fazer pactos. E lá há consequências. Por quê? Porque quando você faz pacto, te é delegado um anjo caído, um demônio, um principado, para trabalhar contigo através do pacto pelo sangue. Automaticamente, aquele anjo caído, aquele demônio, te é apresentado você como o dono dele. Ele leva a sua forma, considera a sua família como a dela, tudo que você faz parte dele. Ele anda em ti, é o anjo caído. É por isso, eles pedem que você faça qualquer coisa, pequeno negócio, só como se fosse simulação. Mas quem vai trazer dinheiro é aquele anjo caído. Quem vai fazer, na verdade, as coisas é aquele anjo caído. Se o pacto foi para temor, então o anjo caído fica em ti, ficas com o espírito de leão, onde você chega, a porta de alguém, pessoas começam a temer. Onde você chega, pessoas começam a temer. Não é você, é o anjo caído que você levou. Se é negócio, faz pequeno biscato, pequena coisa, tem muito dinheiro, faz tanta coisa. Não é você que está a fazer, é o anjo caído que você levou. Mas quando chega certo tempo, você morre, a tua carne, pessoa, você morre. Aquele anjo caído, aquele demônio, ainda está em pé. Participa no seu funeral, porque ele está à espera do teu corpo levantar. Foi sagrado só para o teu corpo. Chega até lá, pessoas enterram, todos vão para casa. Ele continua parado aí na campa, porque está à espera do teu corpo para se mover. O pacto foi que ele trabalharia contigo. 3 dias depois, sem você ressurgir, uma vez que ele está codificado só para ti, então ele volta para a tua casa. É onde eu ouvo geralmente pessoas dizem: papá veio ontem à noite. Não é papá, é o anjo caído que ele foi levar para fazer com ele magia. Papá já está dançando no inferno em qualquer outro lugar. Só que aquele anjo caído está consagrado para aquela pessoa, vai fazer os hábitos daquela pessoa. Se aquela pessoa gostava de ler jornal quando chegar em casa, vai entrar dentro de casa, portas fechadas, mas vai entrar e vai abrir o jornal. Se gostava muito de ficar dentro do carro, carro parado, vai funcionar sozinho. E aquele anjo caído só vai esperar uma tradição feita para lhe fazer voltar onde ele foi comprado, porque foi comprado. E todos naquela casa já pertencem a ele. E é isso que nós chamamos de fantasma. E os que não sabem dizem: é meu pai, é minha mãe. Não é teu pai nem tua mãe. É aquilo que teu pai ou tua mãe foram levar e fizeram com ele aliança para acelerar a progressão da sua própria vida. E as consequências, volto a dizer, são e serão desastrosas. Corre com urgência para Cristo. Corre com urgência para Cristo, o mais rápido possível. Homem de Deus, busquemos a Deus que nos dê a unção e a graça ao nível dos obstáculos que o povo africano está a encontrar. Porque a outra coisa que faz para estas pessoas também irem a estes lugares é ir na igreja e ser a mesma coisa. Porque falta de poder suficiente e eficiente para poder solucionar problemas desta natureza. Obrigado, mestre das revelações. Sônia, olhando para o tema 2, mitos e verdades sobre o curandeirismo, últimas considerações, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa. Exato. Dizer que por causa destes pactos que o mestre estava aqui a relatar, o curandeiro deve existir, porque o curandeiro é o escolhido para poder reverter esses cenários todos. Nada que foi feito através do feitiço será retirado através de uma escritura. Posso acreditar que não. Então, dizer que o programa foi bom, estivemos aqui a aprender, agradecer, assim, e o programa é tudo. Obrigado, Sônia Rabia, mestre das revelações. Para fechar, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa. A todos que estão a acompanhar o programa, eu sei que deixei ficar aqui muita matéria suficiente para as pessoas começarem a refletir 2 vezes mais. E o meu centro foi a questão de invocações espíritas e manipulações satânicas. Não recusei e nem abusei ou desprezei o uso e o conhecimento sobre o uso de plantas. Mas eu disse
lado de invocações espíritas, pactos e manipulações, são adorações a Satanás. E muito cuidado o assunto de dizer que estou a ir falar com o falecido meu pai e falecido minha mãe, porque ainda existe dublagem de espírito. Num outro momento, eu poderia falar dessas dublagens de espírito. E você pensar que está a falar com teu pai e com tua mãe enquanto está em direta comunicação e obediência a espíritos estranhos que usam a imagem dos seus próprios pais. Não é de falar muito. Deus abençoe a todos. Enquanto puder, procure Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Homem de Deus, temos muito trabalho no que tange a africanidade. Que haja poder suficiente de demonstrar a graça de Deus como eficiente para solucionar os problemas que afetam os africanos, no mesmo nível de paridade. E muitas das vezes o que acontece é que o nível do obscurismo é tão condensado e denso, e o tal nível do evangelho é muito leve que não está em condições de desafiar, vencer ou solucionar problemas que vêm do lado obscuro. E até hoje falando, temos casas com cestos de macumbaria. Os pais querem deitar aquilo, mas estão a pensar, como vou deitar? A quem posso recorrer de verdade que terá a capacidade de resolver o meu problema? Em Deus, de verdade. Porque às vezes acabamos fazendo camuflações, porque foi, não sei, em qualquer igreja aí, já me converti, leva isso, queima. Queimou, próxima semana, demônios vêm contra ti e te atacam. Porque aonde você foi recorrer não tem poder de Deus suficiente para solucionar o problema que você estava a passar. Deus abençoe a todos, Deus vos faça bem no nome de Jesus. Até a próxima intervenção. Obrigado, mestre das revelações. Obrigado, Sônia Arabia. A todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook, nosso muito obrigado. Nós voltaremos amanhã com mais um diálogo aqui na TTV, às 14h30, às 14h30 minutos. Eu sou Theo, filósofo e mestre José Mação. A não perder logo a seguir o programa Show de Fred com Fred Josias. Deus abençoe.